Gente, nós estamos aqui com o professor Alexandre Weber, diretor do campus de Cascavel, professor Luiz Fernando, que é um pesquisador na área de financiamento da área de ciência e tecnologia e também professor doutor do curso de enfermagem, para o nosso programa Entrevistas. Muito bom dia para vocês, gente. Bom dia. E a gente começa com o professor Alexandre Weber, perguntando a ele, Weber, você poderia falar um pouco sobre a diferença entre custeio, investimento e folha de pagamento? Por que eu te pergunto isso inicialmente? Você sabe que as nossas universidades, tanto federais como estaduais, estão passando por um momento de corte, de redução muito grande. E sobreviver a tudo isso não é fácil. Então, você administra isso no nosso campus de Cascavel. A grande questão, e às vezes usam esses números para confundir e não para explicar, então muito a gente tem que entender, né, que o orçamento de folha de pagamento ele não pode ser usado para outra despesa dentro da universidade. Então é o salário do servidor, o salário do professor, então esse é um recurso específico. Aí nós temos recursos de investimento, que normalmente são para construções, reformas, que também são para aquele determinado fim. Hoje, no campus de Cascavel, nós temos um prédio de construção que é com recurso federal que só pode ser usado para aquele fim. E o recurso de custeio é o nosso dia a dia, é a troca de lâmpada, é a manutenção, é a zeladoria que hoje no serviço público não se tem mais servidores concursados na área operacional, então você tem que contratar uma empresa terceirizada para prestar esse serviço. É o combustível do carro, é a manutenção do carro, é a limpeza da sala de aula. Então o custeio é o que afeta o dia a dia da universidade, porque folha, nenhum governante tem como suspender o pagamento do salário. Então, aonde justamente está cada vez mais complicado, e às vezes falam, as universidades gastam 90%, 95% em folha. Não é que elas gastam 95% em folha, é que nos últimos anos o orçamento aprovado só cobra folha de pagamento, né? Não tem sido feito um orçamento que preveja investimentos, que preveja um custeio, que dê uma condição de funcionamento das universidades. Ora, Luiz Fernando, diante de uma fala séria como essa em relação ao orçamento, e a gente agora, dia 15 de maio, o Brasil inteiro, educacionalmente, se mobilizou para mostrar exatamente essas questões. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o problema desses cortes, dessas restrições que nós estamos vivendo e o porquê desse movimento no dia 15 de maio. Bom dia a toda a comunidade universitária, a comunidade regional que também acompanha a nossa TV universitária. Dizer com prazer estar aqui na estreia do seu programa e dizer que se estudante, professor e os servidores técnicos das universidades forem às ruas, é por conta dos cortes que o governo tem imposto às universidades nos últimos tempos. Mas é importante que a gente compreenda que nós vivemos num contexto de profundo ataque aos serviços públicos, à autonomia, à liberdade de ensino e de pesquisa das universidades públicas brasileiras, né? Esse ataque, é verdade, não começou hoje. Este ataque, neste ano, ganha um caráter de uma campanha difamatória contra as universidades, porque é veiculado pelas mídias, né, pelas redes sociais, como se a universidade fosse um espaço de balbúrdia, um espaço de doutrinação e um espaço de condutas morais condenáveis. Não é nada disso. A universidade está sendo atacada não pelos seus defeitos, mas pelos seus acertos, né? Hoje, 95% da produção científica desse país é realizada nas universidades públicas. Esse ataque, é verdade, não começou hoje, né? No caso das federais, desde 2014, paulatinamente vem sendo reduzido o orçamento de custeio das universidades. O problema é que o corte deste ano foi drástico demais e pode inviabilizar o funcionamento das universidades federais para o segundo semestre. É o mesmo caso do estado do Paraná. Então, nós já vemos, desde algum tempo, vem tendo corte em relação ao orçamento, só que este ano o corte foi mais profundo e isso pode inviabilizar o funcionamento das atividades, inclusive de ensino, né? Em relação ao governo federal, um dado muito importante. Ciência e tecnologia é uma despesa do governo federal
que implica, inclusive, no funcionamento da própria Universidade Estadual do Oeste Paraná. Apesar de ser uma universidade estadual, nós recebemos via bolsa de mestrado e doutorado, dinheiro via CAPES-CNPq para o financiamento também de pesquisas, né, do governo federal. De 2010 a 2018, paulatinamente o governo federal vem cortando dinheiro da ciência e tecnologia. Um corte de 47%. Veja, em 2010, o governo federal investiu em ciência e tecnologia nesse país 12 bilhões. Agora, para o ano passado, reduziu para 7, um corte de quase 50%. Qual é o significado disso? Vou dar só um exemplo, nós temos milhares de exemplos. Semana que vem nós temos um evento da rede de pesquisa Universo, que eu faço parte, uma rede que congrega mais de 300 pesquisadores do Brasil inteiro. Nós inicialmente teríamos R$130 mil de financiamento, CAPES-CNPq. A CAPES ia liberar 100 mil, aprovou, uma semana depois fez um novo parecer cortando R$100 mil. O que isso implica para o nosso evento? Muitos pesquisadores da região norte do país, que só poderiam se deslocar com o financiamento da sua passagem, porque é uma reunião, um seminário nacional de pesquisa, não poderão estar presentes. Então, nós temos milhares de exemplos de problemas relacionados ao corte do governo federal em relação à ciência e tecnologia. Lembrar o seguinte, qual a consequência disso? A consequência não é só para o pesquisador, não é só para a universidade. A consequência é para o conjunto da população desse país. Por quê? Se 95% da pesquisa científica é feita na universidade pública, quando você reduz o investimento, você está, na verdade, condenando, você está destruindo a pesquisa no país. Só um dado importante também, comparativo. A Coreia do Sul é o país que mais investe em ciência e tecnologia. 4%. Qual o problema? 75%, 3% do financiamento do PIB, que vai para a pesquisa, é da iniciativa privada. E lá, dos 4%, apenas 25% é portado pelo poder público. No Brasil e outros países menos desenvolvidos, o financiamento da pesquisa é basicamente público. Aqui, 75% do financiamento da pesquisa no Brasil é do poder público. Se você restringe o financiamento público, a iniciativa privada no Brasil não tem a tradição de financiar pesquisa. Se não tem pesquisa, não tem a busca e solução dos problemas de saúde, de inovação. Então, assim, nós estamos condenando não só as universidades, mas especialmente nós estamos tirando a possibilidade de solucionar problemas concretos na área de saúde. O Alexandre da área de odontologia. São as pesquisas das universidades federais e estaduais que buscam soluções para os problemas que a população mais pobre atravessa esse país, né? Então, acho que esse é um problema que vai inviabilizar não só a pesquisa, mas pior do que isso, coloca em risco a autonomia científica do país. Nós não vamos construir um país independente do ponto de vista político e econômico se nós não tivermos autonomia na produção da ciência. O que eles estão fazendo é condenar o país a comprar pacotes tecnológicos prontos de outros países, né? Então isso é uma situação dramática que nós estamos vivendo, por isso que é fundamental que estudantes, professores, servidores técnicos e a população em geral se mobilizem. O que está em risco nesse país não é só a universidade pública, não. É o conjunto dos direitos sociais. Muito obrigada. Luiz Fernando, Alexandre, a gente está num momento, então, em que Luiz Fernando aponta todos esses dados e diz para a gente que a pesquisa está em risco. Mas você, enquanto nosso diretor de campus e que convive com a falta de funcionário, não só funcionários, são os pesquisadores também, os professores pesquisadores, a questão dos concursos, efetivar esse povo aqui dentro, porque não se faz pesquisa sem professor, não se faz pesquisa sem um funcionário ajudando no laboratório, por exemplo. Eu queria que você desse para a gente um panorama de como está a nossa universidade em relação à contratação, à efetivação dos funcionários para esta universidade. Desde 2014 não há anuência de vaga. O que significa isso? Tanto para professor quanto para funcionário. Todos que se aposentam ou saem por algum motivo da universidade não estão sendo repostos via concurso público, né? Professor, ainda você tem uma carga horária de teste seletivo que vem suprindo cada vez menor a carga horária e mais necessidades, mas vem suprindo. Mas a de servidor técnico, todos que estão saindo não são repostos. E quando você começa a cada vez mais cortar o custeio,
você chega numa situação que você não consegue colocar em funcionamento. E o que eu tenho extrema dificuldade de entender é porque os governantes, né, você tem uma despesa fixa, que é a folha de pagamento. Com pouco a mais, essa estrutura toda funciona muito bem e entrega um serviço de extrema qualidade à população. Por que essa insistência de você, com um pouquinho a mais, fazer com que a universidade não funcione? Quando você não repassa a verba de custeio, você quer dizer que você vai ter o mesmo gasto na folha de pagamento, mas essa estrutura não vai funcionar bem. Os hospitais não vão funcionar bem, as clínicas não vão funcionar bem, o ensino não vai funcionar bem, a pesquisa não vai funcionar bem. Então, na verdade, isso não é uma questão de austeridade fiscal e de um bom aproveitamento do recurso. Não. Quando você faz um corte no custeio, você está produzindo um péssimo aproveitamento do recurso. Eu tenho insistido muito nessa teoria que eu não consigo entender, cobro muito dos meus amigos e professores da área de administração, contábeis e economia, essa teoria do poder público, que no momento de crise ela fala que vai fazer cortes do custeio para fazer investimento. Eu tenho explicado simplesmente isso, é mais ou menos que você na tua casa não ter dinheiro para se alimentar e resolver construir a edícula. O poder público, ele insiste em fazer isso. Ele não dá dinheiro para manter um hospital e, ao mesmo tempo, ele constrói mais um novo hospital que ele não tem condição de contratar funcionário nem de manter. Então, nós temos que reverter essa lógica de nós temos que, primeiro, manter as estruturas que nós temos funcionando, para depois pensarmos em fazermos novas estruturas. E com relação a essas estruturas, Alexandre, como é que está a relação entre receita e despesa do campus de Cascavel, por exemplo? Hoje ela é inviável, né? Se nós pegarmos desde 2014, hoje nós temos praticamente a metade. Hoje nós iniciamos o ano com menos da metade do custeio de 2014. E eu não preciso nem explicar que de lá para cá as coisas subiram o preço. A água subiu, a luz subiu, a terceirização subiu. Tudo que nós compramos, o combustível mais do que dobrou, né? E são despesas que nós temos todo dia para que a universidade funcione. Você precisa manter esse espaço, você precisa limpar, você precisa trocar as lâmpadas. Então isso vem inviabilizando. E fora isso, a retenção de recursos das próprias universidades, que desde o ano passado nós enfrentamos uma retenção de 30% do recurso que a universidade arrecada através do SUS, através dos seus eventos, isso praticamente inviabiliza o funcionamento. Agora vamos fazer uma pausa, porque a TV Imago preparou uma matéria especialmente sobre esse assunto. O Ministério da Educação bloqueou no final de abril uma parte do orçamento das 68 universidades federais e dos 38 institutos federais de ensino. Ao longo dos anos, a UniOeste vem sofrendo com a falta de repasse, tanto para custeio quanto para investimento e efetivação de funcionários. O percentual médio dos recursos para despesas de 2003 a 2018 foi de 46,61% para juros, amortização e refinanciamento da dívida pública, 20% para juros e amortizações, contra 9,57% destinados à saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia. Lembramos a todos que na Assembleia Extraordinária Geral, realizada no último dia 9, a UniOeste pautou a convocação geral da greve dos trabalhadores de todas as centrais sindicais, que será realizada no dia 14 de junho. Fique agora com o segundo bloco da entrevista com o diretor de campus, Dr. Alexandre Weber, e o professor Dr. Luiz Fernando. Continuando o nosso programa, Luiz Fernando, você sabe como é que estão esses dados em nível nacional? Sim, eu acho que é importante assim, a crise na educação pública não é por acaso, é um projeto, porque pessoas, grupos ganham com a falta de investimento na educação pública, na universidade pública. Quando o governo federal anunciou o corte de 30%, não foi à toa que a ação dos maiores grupos educacionais privados desse país, que é a Croton Educacional, Estácio Participações, aumentou. Quer dizer, houve o aumento do valor das ações desses grupos. Por quê? Porque eles sabem, quanto menos investimento público tiver na universidade, mais os negócios das universidades particulares vão lucrar com isso. Um dado fundamental, o dinheiro que falta nas universidades públicas está sendo carreado
para fazer crescer os grandes grupos privados educacionais do país. Hoje, nós temos o maior grupo educacional privado do mundo, que é a Croton, e o terceiro Estácio Participações. O segundo maior grupo educacional é um grupo chinês. Agora, como é que esses grupos cresceram? Não foi competência da iniciativa privada, foi em função do financiamento público. Um dado importante, você tem hoje, via FIES e ProUni, recursos públicos que são destinados ao financiamento das escolas particulares, os grupos educacionais privados. Em 2003, se você tomasse o orçamento das federais e o recurso público destinado para os grupos educacionais, significava que 8% do orçamento das federais, com seus hospitais, iam para as escolas particulares. O ano de 2018 fechou com 43%. Ou seja, para cada R$100 que o governo federal investe nas 68 universidades federais e 36 hospitais universitários federais, 47% desse dinheiro vai para as universidades particulares. Então é projeto. A irmã do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia que determinou o corte, ela é vice-presidente da Associação Nacional que agrega os grupos educacionais privados. É projeto. A destruição do serviço público no nosso país é um projeto para garantir a lucratividade do setor privado. E isso é preciso ser dito. Em relação ao Estado do Paraná, a questão do custeio, pegar a questão específica. O Alexandre fez mágica até o ano passado. É preciso que a comunidade universitária entenda o seguinte: o Alexandre não vai mais conseguir fazer mágica. Por quê? Em 2012, o conjunto da UniOeste para custeio e ensino, recebeu 21 bilhões. Este ano, o governo Ratinho Júnior autorizou 9 bilhões para o custeio. É 58% menos. O Alexandre não tem mais como continuar fazendo mágica. Com 60% menos dinheiro para custeio, esta universidade fecha, suspende suas atividades no início do segundo semestre. Outra coisa importante, não é a universidade que escolhe seu orçamento. O orçamento é uma mensagem do Poder Executivo enviado para a Assembleia e aprovado pelos deputados. Não são as universidades que escolhem investir 90% em pessoal. O orçamento vem pronto, vem aprovado pelo governo estadual. O Alexandre não pode destinar, mesmo que sobrasse dinheiro da folha de pagamento, ele não pode transferir para custeio, que o governo estadual proíbe. Nós não temos o chamado orçamento global. O que vem para a rubrica custeio só pode ser investido no custeio. O que vem para pessoal só pode ser investido em pessoal. Nos últimos 20 anos, 93% do recurso das universidades estaduais, das 7, é para a folha de pagamento. E sobra 6,5% para custeio e 0,5% para investimento. Então, veja, não é escolha das universidades estaduais investir maior parte, 93%, em pessoal. É o governo estadual que manda o projeto de lei orçamentária para a Assembleia desta forma e depois os deputados assim aprovam. Então não é escolha nossa, e esta forma, cortar o custeio, como o Alexandre muito bem colocou aqui, significa inviabilizar o funcionamento de uma universidade, diga-se de passagem. Apesar da crise, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná resiste e continua sendo uma das melhores universidades do mundo. Entre então, as 300 exatamente. do mundo. Nós temos em torno de 50 mil instituições de educação superior no mundo. Nós estamos entre as 300 melhores. Isso significa que o dinheiro público investido aqui está sendo muito bem investido. Está sendo muito bem. O dinheiro aqui tem servido para resolver o problema da população da região. Não é só estudante universitário, da graduação, mestrado e doutorado, que ganha com a universidade pública. Se vocês forem até as clínicas de odonto e fisioterapia, se forem até o hospital universitário, vai ver que a população mais pobre ganha com a existência da universidade pública. A população mais pobre ganha porque é a universidade pública que produz a solução dos problemas da população brasileira. Sem ciência, não tem solução dos problemas. Então, o nosso papel nós estamos fazendo muito bem e nós esperamos, honestamente, que os deputados desta região reconheçam o papel da UniOeste e revertam a situação junto ao governo estadual. Porque, volto a insistir, sem a reversão desse quadro, nós corremos o risco, pela primeira vez na história das universidades estaduais, suspender as atividades de ensino por falta de custeio. Alexandre, você poderia nos falar um pouco sobre o que a universidade tem feito para reverter essa situação?
Desde o início do ano, a universidade tem se empenhado muito, né? Nós temos que entender que houve uma troca de governo e, normalmente, com trocas de governo, há um contingenciamento de recursos. Então, desde o início do ano, tanto a reitoria quanto os 5 diretores de campo e mais os diretores do Galo têm trabalhado junto agora à nossa superintendência, não é mais secretaria, né, com o professor Aldo. Há 2 semanas nós tivemos uma reunião, estamos esperando para esta próxima semana a solução da retenção dos 30% dos recursos próprios. Isso dá uma nova condição de funcionamento às clínicas e ao hospital universitário em especial, e também estamos esperando a solução para o desbloqueio dos 20% contingenciado do orçamento. É importante que nós lembramos que mesmo com o descontingenciamento dos 20%, nós vamos ter um orçamento de custeio dos 5 campi e reitoria de 2 milhões a menos. Então, com certeza, mesmo com o descontingenciamento, nós vamos ter que trabalhar com o governo do estado por uma suplementação orçamentária de custeio. Gente, eu agradeço a presença de vocês. Vocês sabem que a TV Imago é a casa de vocês. Esse é um projeto de extensão do professor Assi, que tem super dado certo. E sejam bem-vindas à nossa casa. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, professor Alexandre. Obrigada, Luiz Fernando. Nós que agradecemos a oportunidade, e é muito importante para a Unioeste e a TV Imago. Nós ficamos muito felizes com o trabalho de vocês, e para a sociedade tem sido muito importante cada vez mais perceber e entender o que é a universidade, né? O que nós vemos por aí é que a sociedade não sabe o que é uma universidade pública. Uma universidade pública, ela não só forma pessoas, ela transforma a sociedade. E a Unioeste tem cumprido seu papel, é uma universidade extremamente jovem, mas que, não tenho dúvida, tem transformado a região oeste e sudoeste do Paraná. Eu que agradeço e dizer que a TV Imago tem um papel estratégico nessa universidade. Por quê? Nós precisamos reconhecer, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, as universidades públicas fazem muito. O problema é que a gente divulga pouco. Então, você ter a TV Imago como instrumento de divulgação de tudo que nós fazemos é fundamental nesse enfrentamento que nós vamos ter pela frente para manter as universidades públicas funcionando. Agora, é preciso também acreditar na possibilidade de reverter esse quadro. Eu sou otimista nesse sentido. Acho que o 15 de maio foi uma manifestação contundente de que as universidades precisam ser preservadas. Acredito na possibilidade de, a nível estadual, nós temos uma bancada grande de deputados nessa região. Eles sabem a importância que a universidade tem e, com certeza, esta crise nós vamos sobreviver. Nós já passamos por muitas crises. A nossa universidade aprendeu a sobreviver nas crises. Nós nascemos nos anos 90, no ano do neoliberalismo. Apesar disso, nós construímos aqui uma belíssima universidade pública e nós temos certeza que nós vamos sobreviver a mais esse embate. Com certeza. Obrigada, gente.